Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais habitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia! Não te deixarei e nem te desampararei. Eu podia falar vários textos a respeito dessa palavra aqui. Eu não quero entrar no contexto todo a respeito aqui do capítulo de Hebreus, porque esse texto tem respeito a quase todas as escrituras. Falar a respeito daquilo que o homem fez durante a sua vida, passou por dificuldades, passou por problemas. Nós encontramos vários profetas, sacerdotes e reis em obediência à palavra de Deus e em desobediência também à palavra de Deus. Mas o que Deus fala aqui no livro de Hebreus aqui, o apóstolo? Não te deixarei e nem te desampararei. É Deus. Para estar amparado por Deus, é necessário nós estarmos na presença de Deus. Mas estar na presença de Deus de que forma? Hoje nós estamos vivendo as coisas do mundo que tem trazido muitas enfermidades. Famílias estão sendo destruídas. Nós passamos uma coisa de há 2 anos atrás pela Covid. Quantas coisas aconteceram na nossa vida, quantas famílias ficaram separadas, quantos idosos faleceram e às vezes netos que estavam com enfermidade da Covid, eles morreram e o ancião da casa sobreviveu. Alguma coisa Deus quer falar no nosso coração. É Deus. Não é a idade, não é a jovialidade, mas é aquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas. Mas serviu para dar uma sacudida na humanidade, em todo o mundo, não foi só aqui no Brasil, em todos os países. As pessoas ficaram temerosas, as pessoas ficaram mais cuidadosas, junto às famílias umas com os outros, porque a internet, o celular, tem afastado muitas famílias. E foi o único jeito que nós vemos que tem. Quando você vai hoje no centro da cidade, você nota que há um esvaziamento total no Rio de Janeiro. Rio Branco não é mais aquela Rio Branco que eu tinha 15, 16 anos, minha mãe lavava roupa para fora, eu ia lá entregar roupa com ela. Era lotado. Rio Branco, esquina para Presidente Vargas, rodoviária era ali na Praça Mauá. Não existia aquela rodoviária nova. Então nós vemos que isso veio para dar um sacode na humanidade. Isso veio para mostrar que ele está dizendo assim para você até o dia de hoje: não te deixarei e nem te desampararei. Oh Deus. E as pessoas ficam andando de um lado para o outro, passam aqui na porta, vão ao mercado, conhecem a palavra de Deus, sabe, ouve nas rádios, entendeu? E aí o que acontece? Elas não estão aperceptivas de ouvir e deixar aquilo entrar no seu coração. É como se fosse um livro de história. É como se alguém contasse alguma história. Hoje nós estamos vivendo isso até mesmo na casa do nosso Deus. Até mesmo aqui na casa do nosso Deus. Quando você entra em determinados lugares, lamentável ouvir isso. Mas não são igual os pastores falaram antigamente, não. Os pastores de hoje está muito complicado por essa situação. Estão deixando a desejar, ovelhas estão se desviando de um lado para o outro, maus testemunhos estão acontecendo e eles não estão preocupados com aquilo que está acontecendo com a humanidade, com a sua denominação, com a sua forma de viver. Ninguém está preocupado com isso. Do jeito que chegou aqui, se você não procurar conversar com a ovelha, falar com a ovelha, visitar a ovelha, ela entra, sai, vai embora e você não tem aquele carinho com ninguém. Daqui a pouco começa um falatório. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas é o que a palavra está dizendo aqui. Eu encontrei aquela senhora, aquela jovem, e ela estava com muito medo, estava ansiosa e com muita depressão, querendo tirar a
Sabe o que ela disse para mim? Que ela foi batizada na Igreja Universal. Como que você pode defender o povo de Deus? Como que você pode dar crédito à natureza do ser humano que se diz espiritual e depois você abandona até a membresia da igreja? Fica difícil nós ouvirmos isso. Hebreus 2 fala que como escaparemos nós se não atentarmos com mais diligência para aquilo que ele tem falado no nosso coração? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Oh Deus! Por que a salvação é grande? Porque o nosso Deus é grande. Porque o nosso Deus está sobre a face da terra. Glória. Ele olha lá dos céus abaixo e vê, lá em Isaías, olha os moradores como se fosse gafanhoto na terra. E as pessoas não estão atentando para nada disso. Oh Deus! Você pode estudar, você pode fazer um seminário, pode fazer o que você fizer de melhor. Sempre vai haver um respaldo para as coisas, muitas das vezes vem entrar de um lado e sair do outro. Você não exercitar a fé, não exercitar aquilo que Deus não mandou fazer. E mesmo assim ele continua dizendo, igual nós pastor Paulo aqui, ó. Noé entrou na arca e o que aconteceu? Colocou Pedro por dentro e por fora. Não desamparou Noé, porque ele era o único apregoeiro da justiça naqueles dias tão difíceis. O que aconteceu com José? A família o discriminou por causa da inveja dele com o pai. Jogaram ele naquele buraco, venderam ele. Ele agora passa 17 anos na prisão e foi esquecido pelo copeiro mole, até que depois foi revelado aquele sonho e ele é levado até Faraó. Assim, a igreja está fazendo, está pegando as pessoas e deixando de lado. Mas o que ele quis mostrar a José é que haveria um tempo de fome e que não ia faltar nada na sua vida, que ele nunca ia desamparar ele nem deixar ele, para mostrar nos tempos vindouros o que Deus iria fazer na sua vida. Agora nós só queremos acreditar quando a coisa acontece. É igual o time de futebol, você só acredita aos 45 minutos do segundo tempo, que dentro de 1 minuto o jogo ainda pode virar, e vira mesmo. Por quê? Porque Deus está nesse negócio da vida espiritual. O negócio é dele, foi feito por ele, para eles, e ele nada do que foi feito se fez. A igreja de Cristo plantada aqui na terra, homens de Deus, mulheres de Deus, Glória. nós queremos fazer só aquilo que concede a nossa vida. Sabemos que há o desemprego, sabemos que as enfermidades vêm, vamos perder pai e mãe, perder filhos. Poucos dias atrás, há um mês atrás, eu perdi a minha cunhada. Meu irmão também é nascido, criado no Evangelho, e foi interrompendo aqui em Ricardo de Albuquerque. Ele estava lá, chegamos lá, falamos com todo mundo, mas quando pegou o caixão, que subiram, um alveirezinho que levantava assim, estava na cabeça, colocou lá e estava do meu lado assim, deixou o chapéu pé que estava chovendo, a perna dele bombeou e tal. Foi nascido e criado no Evangelho igual a mim. Mas só que esse é o momento de você ver Deus. Esse é o momento de você reconhecer Deus na sua vida. É hospital, cemitério e prisão. A sua liberdade, a maior coisa que você tem é a sua liberdade. Mas hoje nós ficamos presos até num celular. Prende a nossa vida, prende a nossa forma de viver. Não damos mais atenção. As famílias estão dispersas, porque antigamente a gente via que você tinha que ter hora certa para poder chegar em casa, aquela mesa posta, a comida, a bebida, tudo ali. Pai e a mãe, um sentava na cabeceira, outro sentava na outra, e os filhos sentavam um de cada lado. E perguntavam assim, a gente até ria, o que é Coca-Cola? Não tinha dinheiro para Coca-Cola, né? Aí eles compravam aquele copozinho de mel assim e tal, aquela jarra de refresco e tomavam. A união da família, cadê a união da família? Cadê a união de Cristo? Jesus chegou assim e disse, ó, vinde após mim, eu estarei pescadores de homem. Juntou os seus, juntou a sua família e foi para lá. Aí o que acontece? Jesus, na beirada do mar ali, mar da Galileia, falou assim, olha, vocês entram tudo do barco aí, vão na frente, que daqui a pouco eu vou me contar com vocês. Só que eu não vi ninguém perguntar para ela. Ele falou que vai encontrar com a gente, como é que ele vai se não tem mais nada? Não tem nada aqui. Ele mandou você ir, não interessa o que vai acontecer, vai e depois eu vou. Mas o que aconteceu com eles aqui? Aí eles ficaram como? Medo, ansiedade
e depressão, ficava deprimido com aquela situação. Quando ele via, Pedro via aquele fantasma andando naquelas ondas revoltas, gigantescas, fora, ele dizia assim: quem é? É tu, Senhor, manda eu ter contigo e tal. E eles todo mundo gritando: é um fantasma. Mas só um exercitou a fé. Só um exercitou a fé. Se é tu mesmo, mestre, manda ele ter contigo. Quem ia ter coragem de sair do barco? Pensa naquele mar revolto, naquelas ondas gigantescas. Quem ia ter coragem de sair daquele barco? Oh, Deus! Mas aí nós encontramos aqui, não te deixarei. Eu olho para uma perninha quebrada aqui. Não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Pedro não estava preocupado com aquilo. Ele começou a passar a perna por cima do barco e andar pelas águas. Oh, Deus! E ele só acreditou depois que ele viu o mestre de lá. Ele saiu do barco e começou a andar. Mas quando a gente perde o foco de Jesus, quando você coloca Jesus no controle de todas as coisas, vem o temor, vem a ansiedade, vem o medo, e aí você olha para um lado, olha para o outro, vê que realmente esse mar, realmente, isso é perigoso. Aí ele começa a afundar. Aí Pedro, homem de pouca fé, estende a mão. É assim que nós temos que entender o que Deus faz na nossa vida. Não vai nos desamparar nunca. Mas nós não entendemos isso. Você tem que passar pela moenda, pelo funil, como dizia o pastor antigo da Assembleia de Deus lá, e a coisa vai complicar para o seu lado. Só depois da onde você não estiver a saída é que Deus vai começar a te estender a mão e você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Mas primeiro você tem que passar no funil, no vale da sombra da morte, para entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Oh, Deus! E assim são várias pessoas. Foi com Pedro, foi com Jó. O que Jó fez para ser testado? O que Jó fez para ser testado? Olha, o servo está aí, Foca dele. Eu quero ver se ele não vai negar você. Irmãos, 10 filhos no meio da sala assim, 10 caixões no meio da sala assim, para os filhos de toda a sua família. A mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual é a palavra de Jó? Jó continuou sendo firme a Deus, não negou, continuou olhando para frente. E nós encontramos lá no verso 42 que o nosso Deus restitui tudo quanto ele perdeu, dá ele em dobro, fortalece a sua vida. Agora, as pessoas que estão fazendo a vontade de Deus primeiro querem acreditar no que Deus vai fazer por ela antes de receber. Não tem como. A fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra. Se você não entender que Deus está falando contigo, você tem que esperar o milagre acontecer. Não é você que vai determinar nada, mas é o nosso Deus que vai determinar isso. Oh, Deus! E com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o que me possa fazer. O que o homem pode fazer? Tirar a sua vida? Pode acaso o médico do hospital te dar a saúde correta para que você não morra? Quantas pessoas olham para ele morreram nessa Covid aí? Quantas pessoas estão cancerosas? Hoje em dia você vê, se a gente falar assim: olha, o médico diagnosticou que você está com câncer. Oh, Deus! Acabou, você já começa a correr aos poucos. O nome da doença, ela te mata aos poucos. Por quê? Você fica com medo, ansioso daquelas coisas acontecerem. Então já começa a aparecer problemas ali inexplicáveis. Eu já falei, vai ter hora que você recebe uma notícia de ser canceroso, já vi gente que está na rua brincando, rindo, e não está nem aí para a enfermidade. Mas tem pessoas que ficam tão deprimidas, tão dentro de si, esvaziada daquilo que ele acredita, que aos poucos aquela doença vai corroendo ele morre mais depressa. Minha mãe tinha, na época, quando o Paulo estava com 1 ano e 6 meses de nascido, ela começou a sentir aqui no sítio esquerdo aqui, um nódulo aqui na mão aqui, e aí a irmã dela está falando assim: olha, vai procurar ver o que é isso
aí, vai procurar ver o que você vai no médico e tal. Ela foi no médico, o médico diagnosticou aquilo ali, cortou, chegou aquele caroço, aí daqui a pouco começou a virar aquela água, vazar um líquido aqui. Ela teve que ir para o hospital do câncer, de cima até embaixo, fez essa rua todinha, assim, tirou a mão todinha, ficou aquela cicatriz enorme nela. 41 anos, só porque ela perdeu aquele lado dos seios, ela ficou como? A mulher ela fica mutilada só com o pensamento, ela fica transformada por aquilo ali. E ela levou 15 dias no hospital e morreu. 41 anos morreu. E é isso que a doença faz na nossa vida. É isso que a enfermidade faz. Porque se você morre em Cristo, tudo bem, sem problema nenhum, mas você já começa a morrer aos poucos só com uma notícia. Deu uma notícia ruim, aquilo já começa a entrar na sua mente, você já começa a se deteriorizar como uma gangrena, você vai sofrendo, você morre cada vez mais cedo. Isso aí começa a falar do nosso interior, o medo, a ansiedade, né? Casais que estão se separando, estava conversando ali com a ali, casais que estão se separando por causa de coisas à toa, sente ciúme, muitas das vezes preocupado que, será que a mulher está bem no serviço? Será que o marido chegou tarde? Será que ela está vendo alguma traição? O pensamento o marido que está aqui para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. E vida em abundância aos que têm o seu nome. Então não te deixarei nem te pararei. É câncer? Não quero saber. Tem algum problema? Está doente? Está enfermo? Engordou um pouquinho, foi lá para a cirurgia no estômago aqui. Quantas moças passaram na televisão aí e perderam a sua vida por causa da estética, que acha que tem que ficar mais bonita, que acha que aquilo vai ficar bom para ela, e perde a própria vida por causa disso. Agora, perder a própria vida sem Deus, sem Cristo, sem salvação, aí infelizmente dói muito. Infelizmente dói muito. Agora, se matar por causa do namorado, por causa do noivado, no dia do casamento, deixar a noiva na porta da igreja, Jesus Cristo veio buscar a sua noiva. Ele está dizendo: não te desampararei e nem te deixarei. Ele vem buscar a sua noiva. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus. E nós estamos entendendo que essas coisas têm acontecido na nossa vida. Essas coisas têm feito com que as pessoas possam cada vez mais se afirmar na palavra de Deus, na obra de Deus. Porque sem Deus nada nós podemos fazer. Oh, Deus. Sem Deus nada nós não podemos fazer. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, que nos criou, que nos transformou e que deu uma nova vida em Cristo Jesus. Senhor da glória. Aquela mulher do fluxo de sangue, com aquela enfermidade já há 12 anos, ela queria ficar curada daquela enfermidade. Ela desistiu da sua forma de viver, ela desistiu daquilo que ela queria fazer, ela não desistiu. Ela foi ao encontro do mestre, foi ao encontro do mestre. Não houve obstáculo que pudesse detê-la, foi ao encontro do mestre. 12 anos com aquela enfermidade, com fluxo de sangue. Já pensou o que é isso? Hoje nós estamos nesse período menstrual aí, passa 4, 5 dias de cama, com dor de cabeça, passa mal, sei lá, 12 anos não é 12 dias. Mas ela não se deteve, ela correu atrás, ela procurou a presença do médico, sabia que tudo que atrapalhava Jesus eram as multidões. Aonde Jesus estava tinha multidões. De que forma ela ia conseguir chegar até Jesus? E ela foi caminhando, caindo, se arrastando, até chegar, tocar na orla de nosso Deus, Jesus. Oh, glória! Ele sentiu dele que tinha saído virtude. Oh, Deus! O poder curador dele. Ele, alguém que tocou, e o pessoal dos discípulos: que é isso, né? Não tem ninguém. Como a multidão está aqui, como é que pode perceber que alguém se tocou? Porque ele é o dono da cura. Ele é o dono da cura. E oh, glória! Foi curada pela sua atitude. E não te deixarei, nem te desampararei. Por quê? A gente tem que ter fé para acreditar na vontade do nosso Deus. Oh, Tem que andar com Deus, fazer a vontade de Deus, buscar a presença de Deus na nossa vida. E entendemos que quantos, né? Daniel, o irmão estava falando aqui sobre a comida do rei, não se dobrou
ele não se dobrou diante da estátua lá, e Deus não desamparou, esteve sempre com ele. Nós encontramos que as pessoas que estão doentes, que estão cancerosas, problemáticas, com medo, a palavra de Deus está dizendo assim, buscamos lá em Apocalipse, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, ali não haverá mais pranto nem dor, Oh, né? Deus. Serão novas todas as coisas. Oh, Deus. Glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite com essa palavra. É uma palavra pequena, mas é uma palavra poderosa. É uma palavra que eu gostaria muito que aquele irmão estivesse presente aqui, né? Mas graças a Deus, que nos amou primeiro, né? Oh, Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Assim eu agradeço. Glória a Deus, amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus.